Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Ideias e Debates. Olha, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: câncer de garganta e as políticas públicas para esses pacientes. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo então Juliano Molina, cirurgião do Hospital Beneficência Portuguesa. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Priscila, tudo bem? Muito obrigado, quero agradecer o convite da TV Alesp para explanar um pouquinho e mostrar ao público um pouco sobre o que é o câncer de garganta em cabeça e pescoço e sobre as políticas públicas. Eu sou médico, cirurgião de cabeça e pescoço, a minha formação da residência vem da Unicamp, fiz pós-graduação na USP, o meu mestrado, o meu doutorado na Unifesp. E trabalho atualmente no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e eu sou professor afiliado da Unifesp, no Departamento de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Seja bem-vindo, doutor. E também eu recebo Camila Barcelos, que é fonoaudióloga do Hospital AC Camargo Cancer Center. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite, agradecer a TV Alesp pelo convite. É importante estar aqui hoje para falar das políticas públicas para o paciente laringectomizado total e, sobretudo, falar sobre o processo de reabilitação da comunicação desses pacientes, que é de suma importância. Eu sou fonoaudióloga formada pela Santa Casa de São Paulo, especialista em reabilitação de voz e deglutição, e trabalho no AC Camargo Cancer Center, onde desenvolvi o meu mestrado e o meu doutorado na área. Espero poder contribuir hoje com vocês. Muito obrigada. Bom, para começar, doutor, eu queria que o senhor fizesse para a gente, apresentasse um pouco a situação, né, desse tipo de câncer, tanto no Brasil quanto no estado de São Paulo. É um câncer raro ou a gente que não conhece, não escuta muito falar sobre isso? Pois não, Priscila. Na realidade, não é um câncer raro. Ele é associado com alguns fatores de risco, que também está presente em outros, e ele vem em consonância com alguns outros tumores, por exemplo, o câncer de pulmão. O fator de risco associado a ele é o tabagismo e o etilismo. O tabagismo sozinho, ele dá um risco de até 20 vezes da gente ter um câncer de laringe, ou seja, de garganta, que compreende... A garganta é o termo público, não é? Mas na nómina anatômica seria laringe e faringe, normalmente hipofaringe, que é esta localização. O fator de risco é o tabagismo. Ele aumenta de 14 a 20 vezes sozinho o tabagismo. Isso tem a ver também com a parte genética, com a quantidade tabágica, quantos cigarros por dia e o tempo que a pessoa fica fumando. E quando você acrescenta o álcool, então que é a bebida social, mas que junto com o cigarro tem um efeito deletério para a formação do câncer, ele aumenta muito o nosso risco. Dados do INCA recente, eles mostram que esse câncer de laringe, ele fica junto, aproximado com o de câncer de traqueia e pulmão, e está ocupando o 7º ou 8º lugar entre os homens. Entre as mulheres é um pouco mais raro. Para você ter uma ideia, foi esperada no ano passado, em 2020, uma incidência de mais de 7.600 pacientes. E o óbito é cerca de metade, 4.400. Quando a gente vai ver na incidência populacional, a cada 100 mil pessoas nós temos 6 casos de câncer de laringe. Um dos problemas é que, infelizmente, no nosso país de dimensões continentais, a realidade de saúde pública é diferente entre os estados. Mas, infelizmente, nós descobrimos esse câncer em estadio avançado, que nós chamamos de estadio 3 e estadio 4. Os estadios iniciais, estadio 1 e estadio 2, são mais fáceis de tratar, com cirurgias menos invasivas, com técnicas de radioterapia para o estadio inicial, e depende da aplicação de cada paciente, de cada protocolo. Mas nos casos avançados, a cirurgia é o principal tratamento na maioria das vezes, seguido ou não de rádio e quimioterapia. O problema é quando ele é avançado, Priscila, o câncer é necessário ser retirado inteiro, com as margens livres sempre que possível.
E a retirada do câncer inteiro na laringe e na faringe compreende a ressecção da laringe. Então, a laringe é um órgão fonatório. A Camila pode explicar bem isso depois. É um órgão fonatório que serve para respiração, coordena a deglutição e é a parte mais estreita que nós temos do trato respiratório. Quando é retirado esse órgão fonatório, onde estão as cordas vocais, teoricamente eu perco minha fonação. Eu perco a capacidade de ter voz. E esses pacientes depois são necessárias técnicas de reabilitação. Com voz esofágica, como a Camila vai explicar, com prótese traqueosofágica, para ele poder falar, ou com a laringe eletrônica. Tá? A realidade do país é essa. A distribuição do câncer é desigual. Em alguns estados do Nordeste eu tenho bastante, em alguns estados do Sul eu tenho bastante também. Mas não é algo desprezível. Veja só, é uma incidência de quase 7.600 pacientes por ano. E é uma parte da população que ela está um pouco desprovida, ela está um pouco marginalizada, apesar de existirem leis que nos dão o respaldo e asseguram o direito a esse paciente. Que depois eu vou explicar um pouquinho mais os detalhes sobre essas leis e como eles funcionam para o nosso paciente laringectomizado total. Seria muito mais fácil se tivesse políticas de prevenção, Priscila. Prevenção, diminuir o cigarro, mas em prática, né, não basta só você taxar o cigarro, é preciso campanhas públicas enfatizando o efeito deletério disso, porque a gente passa na frente das escolas e nós vemos o pessoal mais jovem fumando. Isso, um dia a conta vai vir. Então, espero que não seja no formato dessa neoplasia, não é? Então, a parte pública exerce fundamental importância na prevenção desse tipo de câncer. Porque, como todo câncer, é um efeito tardio. Então, nós temos que prevenir para evitar e ter um caso de decrescente no aparecimento do número de casos que se chama incidência. Doutora Camila, em que momento o profissional, o médico fonoaudiólogo, é acionado, então, para atender esses pacientes, né? O doutor já disse que alguns tratamentos, eles são mais invasivos, né? E a pessoa pode até perder ali a capacidade de falar. Eu queria que a senhora contasse para a gente em que momento, então, já o fonoaudiólogo é acionado. O profissional, o fonoaudiólogo, ele é chamado já no processo da indicação da cirurgia, para fazer com que aquele paciente entenda que mesmo que ele tenha uma cirurgia extremamente mutilante, ele vai poder passar por um processo de reabilitação, de reintrodução da alimentação e de reintrodução de uma forma de comunicação mais efetiva e segura. Mas na maioria dos casos a gente entra no pós-cirúrgico para essa introdução de alimentação e de comunicação. E aí vai depender muito da gravidade, da extensão do tumor e da programação daquele tratamento médico. Pode entrar, isso a gente entra em acordo muito específico com o cirurgião. Também tem essa especificidade, né? O cirurgião vai nos dizer quando entrar ou não. Eu não consigo trabalhar sem o cirurgião e na maioria das vezes o cirurgião não consegue trabalhar sem o nosso suporte, porque esse paciente precisa de todo esse processo de reabilitação de voz, de comunicação, de deglutição e até dos aspectos respiratórios, que eu acho que vale a pena a gente discutir posteriormente, que é por conta dos estomas que eles ficam na região do pescoço. Doutor, fala um pouquinho para a gente do tratamento. O senhor até já deu ali uma palhinha para nós, mas eu queria que o senhor explicasse, porque esse câncer, ele é muito agressivo, né? Em alguns casos ali, é uma cirurgia bem agressiva. Eu queria que o senhor contasse isso para a gente, e principalmente a qualidade de vida da pessoa depois dessa cirurgia. Tá. Bom, Priscila, o câncer de laringe e hipofaringe, descoberto precoce, ele é potencialmente curável, sim. Então, formas iniciais, que a gente chama de T1, restrito às cordas vocais,
ou uma prega vocal só, que nós chamamos, ele é curável. Normalmente a técnica é cirúrgica, se faz técnicas cirúrgicas minimamente invasivas, por laser ou por microcirurgia de laringe. Você consegue ressecar, retirar esse câncer e resolver na maioria das vezes. A outra alternativa para alguns pacientes é a radioterapia. Se faz a radioterapia localizada, que se chama no estojo laríngeo, com doses adequadas em serviços já acostumados a fazer esse tipo de tratamento, e também é igualmente eficaz em casos iniciais. Qual técnica cirúrgica ou radioterapia depende um pouco de características do paciente, características da indicação do médico que o assiste e características do serviço. Então, o câncer inicial é potencialmente curável, mas o mesmo a gente não pode falar quando ele está avançado. O avançado é o estadio 3. É quando o paciente, pelo menos, já tem uma rouquidão e uma das pregas vocais, pelo menos, está fixa. Ela está paralisada. O termo paralisia não é o correto. A gente chama de fixa, porque o tumor cresce, ele invade a corda vocal e fixa isso. Impede o funcionamento. Pode ter metástase, se ele subiu, ele pode dar metástase para o pescoço, normalmente. Essas metástases podem ser bilaterais. Então, é muito difícil a gente curar um câncer no estadio 3 e 4. Nós falamos de controle, nós podemos controlá-lo. Mas, como a incidência no Brasil ainda, a nossa realidade é de 60% de pelo menos estadio 3 e 4, então, para eu tratar e permitir que o paciente sobreviva ao câncer, seja um sobrevivente ao câncer, é necessário técnicas cirúrgicas maiores. E normalmente não são acompanhadas de uma monoterapia. Por exemplo, eu só vou fazer cirurgia. Não. Em cânceres avançados, eu preciso operar e depois complementar com rádio ou quimioterapia, ou os dois juntos, depende de cada caso. A ressecção de cânceres avançados determina a retirada de um órgão funcionante, teoricamente funcionante. Ele não está funcionando completamente, porque o câncer, como a gente já falou, ele já invadiu parte das pregas vocais, então eu tenho uma fixação. Então o paciente, no mínimo, tem uma rouquidão, ou tem falta de ar pelo estreitamento da coluna aérea e onde o paciente não consegue respirar adequadamente. Então o órgão dele já está comprometido. E não resta alternativa outra, senão retirar esse órgão comprometido, a laringe e parte da faringe. Qual é a consequência disso, Priscila? A cirurgia acaba sendo mutilante. Não é um câncer de pele onde eu tenho um espaço na pele e eu consigo juntar os dois. Não, eu tenho que retirar a laringe. E as técnicas cirúrgicas até hoje fazem com que a reconstrução seja da faringe, eu reconstruo o trato digestório, o paciente volta a comer sim, quando tiver cicatrizadinho, ele volta a respirar sim, mas ele tem que ficar com aquele orifício que nós chamamos tecnicamente de traqueostoma definitivo. Aquele orifício é permanente e ocasiona uma série de alterações. Diferente, por exemplo, de um paciente que é portador de uma colostomia, onde ele tem que usar a bolsinha, todo o restante de cognição do paciente está bem. Um paciente portador de laringectomia total por um câncer de laringe, ele já não consegue se comunicar adequadamente, não com as cordas vocais. É necessário reabilitar. Então a cirurgia é mutilante sim, mas foi o necessário para adequar aquele paciente e torná-lo um sobrevivente ao câncer. Do contrário, se faz alternativas menores, a probabilidade do câncer voltar ou ficar é alta. E o que acontece? A gente perde o paciente. Tá? Porque já é um tumor avançado, então a probabilidade dele voltar e espalhar é maior. Sendo uma cirurgia mutiladora, ao mesmo tempo que nós diagnosticamos e explicamos para o paciente, para a família, ele já passa em consulta com um profissional especializado, que é a fonoterapia, que é a fonoaudióloga, como a Camila. E a Camila vai dar todo o restante, o preparo, as orientações no pós-operatório, o cuidado que o paciente teve do seu estômago, e a gente vai ajudar em conjunto, numa reunião de casos, em conjunto a gente tenta selecionar qual paciente
é o melhor para cada técnica de reabilitação vocal. Porque além da mutilação, ele vai perder a voz. Ele tem alterações da deglutição, em virtude disso, não consegue se alimentar direito. Em virtude do tratamento, a boca pode ficar seca, então ele tem alterações, além da deglutição, da saliva, pode perder um pouco os dentes, muda a minha qualidade de vida drasticamente. Por isso, a prevenção é muito importante. E, cuidando do paciente, nós temos que reabilitá-lo. É necessário dar uma voz para esses pacientes que não conseguem se comunicar. E eu tenho um embasamento legal para tudo isso. Desde aquele decreto presidencial de 2004, que considerou todo paciente portador de uma deficiência física é assegurado o atendimento e as suas necessidades em UNACOM ou CACOM, que são centros de atendimento ou unidades de atendimento oncológico. Então, em 2004 começou essa nossa maratona. Você quer que eu continue explicando? Pode continuar assim, daí se eu concluir, daí eu passo a palavra para a doutora Camila, tá, doutora? A senhora já também complementa. Tá bom. Então, em 2004, a gente já teve esse primeiro passo para assegurar os direitos aos pacientes portadores de deficiência, porque a ressecção da laringe ocasiona uma deficiência fonatória, gustatória e da deglutição. Tá? Olfação também, a doutora Camila vai explicar bem sobre isso. Quando, na Portaria 400 de 2009, se instituiu as diretrizes nacionais para a atenção de saúde para o paciente ostomizado, aí os pacientes começaram a ter esse direito mais assegurado. Então, ostomizado é todo paciente onde tem uma exteriorização de um órgão. Se eu tenho uma exteriorização do meu cólon, por algum motivo, geralmente por oncológica, é uma colostomia. Se eu tenho esterilização da traqueia, é uma traqueostomia. Esterilização ocasionada por um câncer de laringe, uma traqueostomia definitiva ou laringectomizado total. É uma ostomia. Então, nessa portaria 400, a gente conseguiu ter alguns preâmbulos de atenção primária, de atenção secundária, de formação de centros oncológicos, de equipes especializadas para cuidar desses pacientes. Na equipe tem que ter, por exemplo, um cirurgião de cabeça e pescoço, uma enfermeira, uma assistente social, uma psicóloga, fono, nutricionista, tudo uma equipe multidisciplinar para cuidar desse nosso paciente. E eu tenho que capacitar esses médicos, capacitar essa equipe multidisciplinar no país inteiro para cuidar desses pacientes. Porque eles são sobreviventes ao câncer, então eu tenho que manter a qualidade de vida como nós temos. Eu tenho que assegurar isso, e isso é assegurado por lei. E em 2015, aí apareceu a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, que é a Lei 13.146. Então, nessa lei brasileira, incluiu os pacientes ostomizados, aqueles que têm, deu uma definição, aqueles que têm um impedimento a longo prazo cognitiva, física, de ter o seu exercício normal. E essa lei permitiu a capacitação profissional necessária dos vários centros para isso. Então, os serviços de saúde foram se organizando para que pudessem atender esses pacientes e tivessem seus direitos, os diversos artigos assegurados pela lei. No entanto, nem sempre acontece isso. No papel está pronto, mas a implementação, Priscila, é um dos maiores desafios que nós temos. Porque o Brasil é composto de vários Brasis dentro dele. São vários estados com realidades diferentes, funcionamentos e organizações, fluxogramas diferentes, embora não seja para ser assim. Desde que nós temos a Lei Orgânica da Saúde, que é o Sistema Unificado de Saúde SUS, que implementou, assegurou a universalidade e o atendimento a todos em diversos graus, nos seus níveis organizacionais, embora nós tenhamos essa lei orgânica, isso não é implementado para todos os estados e não funciona igualmente, na mesma medida, para todos os pacientes. Então, acho que a doutora Camila pode complementar alguma coisa a mais em relação ao laringectomizado total. Sim. Fique à vontade, doutora.
Para fazer todo esse processo de reabilitação, esse paciente, para ele voltar a falar, para ele respirar melhor, para ele comer melhor, ele precisa de insumos básicos. E esses insumos básicos são caros. A gente vem trilhando uma batalha longa, encabeçado inicialmente por uma fonoaudióloga, Luciara, de Chapecó, junto com a Mel, que é a fundadora e presidente da CBG Brasil, que é uma associação para pacientes com câncer de boca e garganta, para incorporar algumas coisas no SUS. A gente teve uma vitória aí em 2016, que foi a implementação da laringe eletrônica, que é um dos métodos de reabilitação da comunicação. Como o doutor mencionou, a gente tem 3 métodos. A voz esofágica, que eu ensino o paciente a voltar a falar com um esfíncter do próprio organismo, que é um esfíncter do esôfago. Ele precisa de um treinamento para fazer isso, e eu preciso ser uma fonoaudióloga especializada na reabilitação desse processo. Não é qualquer fonoaudiólogo que consegue, precisa ter uma formação especial. Além desse método, a gente tem a prótese trapezoesofágica, que ela é colocada através de uma cirurgia realizada pelo cirurgião de cabeça e pescoço, e a fonoaudiologia dá todo o apoio e suporte para manutenção e orientação dessa prótese e até uma fala mais fluida com essa prótese. E a laringe eletrônica, que é um aparelho eletrônico externo, que o paciente coloca numa região cervical ou facial, articula o som e produz uma voz um pouco robotizada e metalizada. Este aparelho foi incorporado no SUS em 2016 e a partir de janeiro agora de 2021 foi notificado que esses pacientes podem começar a adquirir este aparelho no pós-cirúrgico, né? Teve um espaço aí entre essa atualização, porque não tinha um código para laringe eletrônica no SUS e agora tem. Tem algumas instituições que já estão fazendo a solicitação desta laringe e estão sendo contemplados. No AC Camargo a gente ainda não teve, né, que é a instituição que eu trabalho, que é uma instituição que também faz assistência SUS, a gente ainda não teve recebeu esse insumo via SUS. A gente está junto às DRs de saúde do município de São Paulo, pleiteando esses insumos para esses pacientes. A gente tem 255 solicitações na DR de São Paulo para ser liberada e aprovada com a liberação desses insumos. Dizendo tudo isso para dizer que a gente está caminhando em políticas públicas, mas que a gente precisa de um pouco mais, a gente ainda precisa de agilidade, porque para eu entregar a qualidade de vida que o paciente precisa e merece, porque a gente já sabe que ele vai ficar defasado de muitos aspectos, esses insumos eles são fundamentais para esse processo. Doutor, esse tipo de câncer, ele acomete pessoas mais velhas, tem uma idade que é mais recorrente ou não? Os jovens hoje também já têm manifestado essa doença. Lembrando que até tem um costume, uma modinha aí de fumar o narguile, né? Isso também pode prejudicar? Sim, Priscila, ótima pergunta. Sim, nós estamos descobrindo que cada vez mais o câncer de laringe ele tem aparecido em pacientes mais jovens. Não é só uma doença de pacientes mais idosos. Antigamente, quando era glamour e se veiculava isso nas propagandas, por exemplo, aquele vaqueiro do Marlboro, ou os esportes radicais, que também passavam na propaganda de cigarros específicas, era tudo para uma glamorização do cigarro, do uso do cigarro, do tabagismo. Mas à medida que a sociedade foi evoluindo e foram se mudando os costumes, pacientes mais jovens têm começado a fumar. E esse é um dos problemas. Quanto mais jovem se é, ou seja, em tenra idade se opta por fumar, os malefícios do cigarro, como são cumulativos, eles vão ocasionando um dano do DNA celular cumulativo ao longo dos anos. A tendência são aparecerem
células ou clones malignos que escapam à vigilância do nosso sistema imunológico, que é um câncer. Ele escapou disso, ele sobreviveu a uma série de alterações. Então, tem aparecido o câncer, sim, em pacientes mais jovens, 38, 35, 40 anos, 41 anos. O que antes a gente via por volta dos 60, 65 anos, 70 anos, que era a carga tabágica. O narguilé, como você deu o exemplo, estudos provam que uma baforada inspirada, seja como eles chamam, no narguilé, ele tem a capacidade, é como se eu inspirasse a fumaça equivalente a de 100 cigarros. Nossa. E isso, embora digam que o narguilé tem um filtro, que naquele aparelhinho parece que ele passa por um filtro de água onde ele coloca, isso não é um filtro ideal. E não existe um filtro ideal para isso. Mesmo aqueles que no cigarro normal de maço aparece, que é o feltro, né? A fumaça fica parte lá, mas o resto passa. Então já está provado que a fumaça de cigarro tem mais de 4.400 substâncias tóxicas. Dessas, certeiramente cancerígenas, mais de 50. E os efeitos, Priscila, são a longo prazo. Então, não acontece nada no primeiro ano, no segundo ano, mas à medida que os anos vão passando, isso vai acontecer. O que se percebe é uma ideia da agressividade conforme a quantidade de cigarros. Se eu fumo, a Camila sabe, a gente mede em anos maço. Então, 5 anos maço, 6 anos maço, é quanto o paciente está fumando de cigarro por dia, um maço por dia, por exemplo. Se eu fumo 3 cigarros por dia, eu posso ter o risco do câncer? Sim, mas vai ser tão diluído, esse risco caminha tão longo na linha do tempo, que ele pode não acontecer, tá? Mas se eu fumo 3 maços de cigarro, 4 maços de cigarro, eu aumento muito o meu risco para o câncer, aparecer num tempo precoce, 10 anos, 15 anos, ou pela fumaça eu vou deteriorar tanto meus alvéolos pulmonares que eu vou ter um enfisema, ou eu vou ter outras alterações oriundas do cigarro. Eu vou infartar antes por uma arteriopatia, eu vou ter isquemias arteriais em virtude do uso desenfreado do cigarro. É por isso que as políticas públicas de prevenção são importantes, de campanhas para prevenir o uso do cigarro. Quando a gente fala consertar o erro, ou seja, apareceu o câncer e eu vou ter que consertar isso, a cirurgia que nós fazemos para o câncer avançado é mutiladora, como eu disse. Sim, eu vou tirar um órgão parcialmente funcionante, ele não está funcionante, tem tumor lá dentro. E com isso, muda radicalmente a qualidade de vida do paciente. Então, os pacientes laringectomizados totais, tem diversos estudos que mostram, eles têm uma queda da qualidade de vida, porque eles não conseguem falar, porque os tratamentos deixam sequelas, a pele seca, rigidez do pescoço, boca seca, perda dos dentes, não consigo falar, né? Eles têm uma queda da autoestima, eles têm tendência suicida, ideação suicida, eles têm uma queda da qualidade do ato sexual. Então, tudo isso contribui para que eles tenham uma piora da qualidade de vida, né? Embora tenha sido um erro, às vezes, oriundos de propagandas na época que tinham acontecido, agora o paciente tem uma terrível qualidade de vida. E uma das principais maneiras da gente melhorar a qualidade de vida, Priscila, é devolver a voz. É retornar a voz ao paciente. Das diversas técnicas que a doutora Camila falou, ainda a principal e mais eficaz é com a prótese traqueoesofágica. Mas um dos problemas, quando a gente compara um paciente colostomizado, que usa a bolsinha aqui do lado, existem diversos tipos de bolsa, com custos diferentes. Mas a prótese ainda é que tem um custo elevado. Né? Ainda tem um custo elevado. E foi uma luta para que isso tenha sido aprovado, a liberação da prótese e da laringe eletrônica, para que o paciente coloque a sua laringe e consiga falar. Nós conseguimos isso, nós conseguido através de toda uma movimentação, através da portaria de 24 de dezembro agora, de 2020, a portaria 3.777, que assegurou a compra pelo SUS dessas próteses, são próteses traqueoesofágicas, que são inseridas na traqueia do paciente, que precisam de trocas periódicas, elas não ficam definitivo,
E essas trocas são realizadas pelo médico assistente. Mas por essa prótese, o ar passa da traqueia para dentro da boca e ele consegue falar num nível de qualidade muito bom. Nos pacientes que, porventura, da doença ou do tratamento da radioterapia ou da técnica de cirurgia, porque depende de cada um, não consegue utilizar prótese, se utiliza a voz esofágica, com um grau de eficiência menor, ou a laringe eletrônica, que é um pouquinho estigmatizada, porque a voz sai metalizada, né? Existe um estigma social disso. O paciente laringectomizado total, Priscila, ele não consegue se alimentar direito em público, no restaurante, porque a hora que ele vai alimentar, ele começa a tossir, e a gente ouve aquela tosse com secreção, ele fica envergonhado de conviver em público, então ele começa a se retrair, recluir e ficar em casa. E isso leva a um quadro de depressão. Para isso tem técnicas de reabilitação respiratória, que a doutora Camila vai explicar. A gente precisa retornar à fisiologia. Para isso tem que usar filtros, semelhantes às bolsinhas que se usa colostomia. Eu tenho que usar adesivos no traqueostoma. Mas a qualidade de vida do paciente, ela dá um pulo, porque ele se sente de novo acolhido, com a empatia, com a atenção necessária para o seu problema. Entendeu? Então, de todas as técnicas, a melhor é a da prótese. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos uma única empresa, que chama Atos. Existiam duas empresas, mas que por motivos comerciais e de regras de mercado outras, uma outra empresa se retirou daqui. Talvez volte, mas por enquanto nós temos uma e que é líder mundial dessas próteses. Na Europa, por exemplo, só utilizam ela. Nos Estados Unidos existe uma dicotomia, mas na Europa é a principal. E nos trabalhos que nós vemos agora de reabilitação do paciente, na Europa, na cirurgia já se passa a prótese. Isso é de praxe. Eles estão em outro patamar, que agora é a reabilitação pulmonar e reabilitação olfatória. Enquanto que aqui, no Brasil, nós ainda estamos lutando para que ele tenha direito a segurar sua prótese. Mas ganhos, passos têm sido dados nessa direção, como a Camila falou, e a gente tem conseguido em alguns pacientes mediante relatórios, com o embasamento da lei, que já não foi fornecido, e com o empenho de cada médico assistente, de cada equipe assistente, abraçando o seu paciente, acolhendo o seu paciente, para que ele tenha esse seu direito de uso de prótese, de laringe eletrônica assegurado. É assim que está caminhando no Brasil. Doutora Camila, a pessoa que perde a voz por conta dessa cirurgia, ela consegue voltar a falar? O doutor já disse que com a fono, né, o trabalho do fonoaudiólogo, esses casos eles são revertidos. Mas aqueles que são retirados, então, o órgão, que tem uma cirurgia mais ali invasiva, não usam a prótese, conseguem falar ou não? Conseguem falar nenhum desses três métodos, né? O processo é rápido? Não. Como o doutor Juliano mencionou, a gente luta pela prótese. Eu digo que a gente ainda está lutando em alguns estados e algumas regiões do Brasil, lutar pelo direito de reabilitação, de ter um profissional especialista que consiga dar a real assistência a esse paciente. Mas eles conseguem falar, se eles estiverem num centro, como a Unifesp, como a Santa Casa, como a Cicamargo, centros que têm fonoaudiólogos preparados para atender esses pacientes, na sua grande maioria eles voltam a se comunicar, né? Como o doutor mencionou, a voz traqueosofágica ela é uma voz muito semelhante com a voz que a gente tem, né? Ela é de uma característica mais rouca, um pouco mais abafada e um pouco mais encordenada, porque quando o paciente fala, ele tem que fechar aquele buraco, que é o estômago, que ficou na região cervical. A voz da laringe eletrônica é mais robotizada, mas ele também tem funcionalidade com ela. Eu tenho pacientes que usam a laringe eletrônica e não querem. Aqui no AC Camargo, o SUS doa, né? O SUS fornece a prótese, mas tem pacientes que não querem por terem se adaptados tão bem à laringe eletrônica, e a voz esofágica, que é um treinamento. Então, na sua grande maioria, se bem assistidos,
tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de insumos, esses pacientes conseguem voltar a falar, né? E aí eu ressalto que cada caso, a definição de eu ter qualquer um desses 3 métodos, ela é tomada em conjunto com o cirurgião, com o fonoaudiólogo e com o próprio paciente, porque tem alguns pacientes que não querem um recurso que muitas vezes a gente gostaria de indicar por acreditar que ele é melhor, né? Mas na sua grande maioria eles conseguem sim esse processo de reabilitação. E aí a gente tem um outro passo, que é a reabilitação pulmonar e a reabilitação do olfato. Nossa, que confuso, porque uma pessoa que tira a laringe não sente cheiro. Porque quando a gente sente o cheiro é porque o ar passa do nariz para a via aérea e chega no nosso pulmão. Um paciente que tirou totalmente a laringe e que respira por um orifício no pescoço, não passa mais ar nessa região e ele para de sentir cheiro. E aí a gente, no alto da nossa sabedoria, fala, nossa, mas que bobagem, né? Sentir cheiro. Não sentir cheiro traz um impacto fundamental na vida desses pacientes. Traz um impacto porque você não sente cheiro, você não sente gosto, você não sente cheiro, você não sente gosto, você não tem vontade de comer e tem todo um impacto aí social de você não sentir cheiro, né? Até de você esquecer uma panela no fogo e não sentir o cheiro de que está queimando. Então são coisas que pra gente que tem tudo parece que são banais, mas não são. Então a gente também faz esse processo de reabilitação, que são com exercícios fonoaudiológicos, com estímulos de diferentes cheiros, para não deixar o paciente perder esta capacidade de sentir cheiro. E a reabilitação pulmonar, que é através desses insumos que a gente luta para que todo paciente do SUS tenha acesso, assim como os pacientes ostomizados, né, em outras regiões têm acesso a bolsinhas de colostomia, que os nossos pacientes laringectomizados totais, que também são ostomizados, recebam essas bolsinhas, que não são bolsinhas, são adesivos e filtros capazes de umidificar, filtrar e aquecer o ar que entra no nosso pulmão, que é o que faz essa nossa função, para quem não tem nenhuma cirurgia, é o nariz. Esses pacientes não respiram mais pelo nariz e precisam deste processo, né, de reaprender a respirar de uma maneira diferente, e esses insumos associado com um treinamento dá respaldo para que ele tenha este processo garantido. Doutora, então, assim, esse filtro que a senhora disse, né, que é tão importante, a gente imagina, né, num dia muito frio, quando nós respiramos, não é aquele ar gelado que vai para o nosso pulmão, a gente já sente que a temperatura do ar vai mudando até chegar realmente no pulmão. Então, essa é a função, já que a pessoa tem o acesso já por essa região, né? Esse filtro, a pessoa tem direito pelo SUS ou isso ainda não foi liberado? Ou se tem direito, por que elas ainda têm dificuldade para conseguir? Isso está em processo, em vias de, né? Algumas regiões do Brasil, por exemplo, tem algumas cidades do Brasil que o SUS está fornecendo esses insumos. Florianópolis é uma delas. Então, o paciente entra com um requerimento e recebe esses insumos em casa ou retira num posto de saúde específico para medicamentos de alto custo. Em São Paulo, a gente está neste caminho. A gente pretende que isso ande um pouquinho mais rápido. Atualmente, a gente fez esses requerimentos, vários hospitais de São Paulo, assim como o doutor Juliano falou, abraçamos nossos pacientes, preenchemos esses requerimentos, enviamos esses requerimentos para DRs, ficamos lá, entregamos, muitos, os próprios profissionais de saúde levaram, porque foi no meio da pandemia, a gente não queria expor o paciente à ida a este local, e esses requerimentos estão parados na tentativa da certificação deste insumo. A gente ainda não tem, eu não conheço, não sei se o doutor Juliano pode me complementar, mas eu ainda não conheço um local em São Paulo que está recebendo esses insumos de uma maneira
igualitária e de uma maneira assertiva. Uhum. Doutor, pode falar. Posso complementar? Tá bom. Sim, Muito vontade. bem explanado, Camila. Muito bem explicado. Na realidade, assim, Priscila, a grande experiência que nós temos aqui no Brasil de sucesso e de como implementar é o estado de Santa Catarina. Então, como o estado de Santa Catarina fez? Ele cadastrou as suas unidades oncológicas, o Unicom e os CACONs, os centros oncológicos, cadastrou as equipes pertencentes a cada local e cadastrou os pacientes operados que são assistidos em cada local. Com isso, ele tem uma lista de pacientes já cadastrados e operados, e aí ele cria uma outra lista onde ele pode, novos pacientes são implementados. Com esse cadastro, aí, a partir de uma cooperação do governo estadual de Santa Catarina com o governo federal, porque os insumos e a verba é liberada nas esferas federais, depois esfera estadual e esfera municipal. E com a cooperação municipal junto a esses hospitais, foi feito um fluxograma. E esse fluxograma de admissão de pacientes, eles têm direito, por exemplo, a 2 trocas da sua prótese por ano, eles têm direito ao uso dos insumos de adesivo e dos filtros que protegem a sua laringe por mês, eles têm tudo isso catalogado. O paciente é convocado a comparecer na consulta, ele tem que ir na consulta, sob pena de ter esse benefício, por exemplo, acaba sendo dificultado porque outros pacientes precisam, então ele tem que manter a sua ordem. O filtro, hoje em dia, falando, é necessário por conta do Covid. Esses pacientes laringectomizados totais são pacientes de maior risco a adquirir o Covid, que é a aspiração de aerosóis, de partículas, micropartículas aerosóis com o vírus junto. Então ele não só coloniza a via nasal como nós, ele já está pelo traqueostoma, já vai direto para o pulmão dali. Então ele tem que se proteger, usar máscara para a via nasal e usar o traqueostoma. Então a experiência de Santa Catarina é de suma importância. Então eles conseguiram catalogar os pacientes e seguir esse fluxograma. Mas eles se organizaram para isso. É um estado que não é tão populoso. É um estado onde existem também algumas restrições. Eu não tenho tanta liberdade em alguns aspectos, mas para os pacientes laringectomizados, isso funciona muito bem. E é um exemplo que tem que ser exportado do estado para os outros estados. Aqui em São Paulo, por exemplo, só na Grande São Paulo tem quase 18 milhões de habitantes. Então, os insumos que a doutora Camila falou, que são os filtros, os adesivos, as próteses e mesmo a laringe eletrônica, não podem ficar na unidade básica de saúde. Teoricamente, eles têm que ficar no hospital assistente do paciente, na unidade oncológica, no CACOM, no UNACOM. Então, isso concentra todos os pacientes para lá. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, nós recebemos pacientes do estado inteiro. Mesmo que... e a gente tem que dar o atendimento. Ele pega um endereço de algum familiar que tem aqui e é operado aqui. Né? E isso cria um déficit orçamentário, que nem sempre é contrabalançado. E existe, teoricamente, um repasse de verbas do estado original para o estado que efetuou a ação no paciente, mas se você parar e perguntar, nem sempre isso é eficaz, não é efetivo. Então a conta nunca fecha. E a conta não fechando, não se consegue ter a liberdade para você cuidar de organizar e de criar um fluxograma para os nossos pacientes. Então, respondendo à doutora Camila, eu desconheço. Hoje, por exemplo, na unidade onde eu estou, no Hospital São Paulo, que faz parte da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, o paciente vai ser submetido, nós temos que fazer a carta e isso vai ir para o hospital. O paciente será operado no hospital, nem sempre no nosso ambulatório. Existe um trâmite burocrático para isso, que nós temos que vencer, é compreensível por quê, mas nós temos que vencer e facilitar para os nossos pacientes. Se isso existe aqui, essa dificuldade, mas a gente implementa, nós operamos, nós colocamos as próteses nos nossos pacientes SUS. Mas se existe aqui, quiçá em outros locais onde não tem um conhecimento tão específico desse fluxograma como deva ser feito. Então é difícil. Eu creio que se cada médico, se cada equipe multidisciplinar, como eu tinha falado, com a empatia de acolher o paciente, criar
comissões que vão cuidar especificamente desses pacientes laringectomizados e cuidar desde o seu início, da admissão do paciente, até o seu término da cirurgia, seja ele com radioquimioterapia, e cuidando da sua reabilitação. Porque tão importante quanto operar e livrar o paciente do câncer, hoje em dia é pensar na sua reabilitação. Senão eles entram em depressão, se suicidam. Tá? Isso é descrito na literatura. E assim, e ao menor sinal de que a gente detecta isso, a gente caminha para a equipe de apoio psicológica multidisciplinar. O paciente tem que ser assistido disso. Por isso é importante. Mas o que a gente observa, Priscila, é um desgaste. O desgaste da equipe multi, como a doutora Camila viu, é um desgaste da equipe médica, que nós já temos tantos detalhes para pensar, técnicos, admissão do paciente, tempo de estadia, complicações relacionadas, inerentes ao próprio tratamento do câncer. A gente não tem muito tempo para pensar em burocracia, que já devia estar resolvido. Então, é uma tarefa árdua, difícil, mas ela pode ser feita e diversas pessoas de boa vontade estão fazendo isso no Brasil inteiro. Eu creio que em pouco tempo a gente consiga ter uma melhoria. Tomara. Para a gente terminar o programa, né, doutora, de que maneira a Assembleia Legislativa, por meio das suas leis, das suas comissões, a defesa dos direitos também desses pacientes, pode ajudar para que esse processo seja mais rápido, para que a compra desses insumos aconteça e seja realmente distribuída para os pacientes aqui de São Paulo? Eu acho que não é a validação das leis, porque eu acho que as normativas estão acontecendo. É entender aonde que esse processo está parado. Porque a gente tem pessoas indo atrás, as leis estão, ao pouquinho as portarias estão sendo assinadas, mas elas param em lugares que o paciente não sabe, né? E a gente, o profissional reabilitador, também não sabe. Então, talvez ter um mapeamento aí de onde que está o processo da solicitação, da identificação do problema e da solução do problema, né? Eu acho que a gente ganhou algumas coisas, a gente não pode negar que a gente não ganhou. Uma delas, que parece que é bobagem, mas não é o dia do laringectomizado total. Ele primeiro foi um dia municipal, né, do dia 11 de agosto, o dia do laringectomizado total em São Paulo, e a partir do municipal se criou o Dia Nacional do Laringectomizado Total, que faz com que as pessoas entendam o que é essa doença. A gente só consegue tratar e a gente só consegue prevenir precocemente se eu sei o que é. Né? Outra coisa é a campanha do Julho Verde, encabeçada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que no ano passado foi uma campanha lindíssima, com engajamento maravilhoso da sociedade civil e dos médicos, e dos fonoaudiólogos, e dos dentistas. Então, são essas pequenas conquistas, apoiado, eu acho que pela Assembleia, pela comunidade civil e em geral, que a gente vai conseguir pequenas conquistas. Bom, eu quero agradecer, então, a participação de vocês, doutor Juliano Molina, que é cirurgião do Hospital Beneficência Portuguesa. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Priscila. Muito obrigado pela oportunidade de explanar um pouco e mostrar como é a realidade desses nossos pacientes laringectomizados totais. Também agradeço a doutora fonoaudióloga do Hospital AC Camargo Cancer Center, né, Camila Barcelos. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Priscila. Obrigada, Juliano. Bom, o programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.